Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje vamos falar sobre o livro de Provérbios. Aqui nesta página nós temos aqui, acerca do título do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é conhecido como Mishle Shelomo, Provérbios de Salomão. As analogias ou máximas de Salomão designa um controlador princípio de vida expresso por analogia. Provérbios são sentenças curtas extraídas de longas experiências. William Arnott chamou-os de leis celestes para a vida terrena. Cenário histórico do livro de Provérbios. A data é 950 a 700 a.C. Salomão reuniu ou escreveu os capítulos 1 até o 24 em 950 a.C., na metade do seu reinado, e os capítulos 25 a 31 entre 725 a 700. Literatura de sabedoria. Esse tipo de literatura era comum na maioria das nações antigas, Babilônia, Egito, Fenícia. Provavelmente Salomão proferiu 3.000 provérbios, muito mais do que os 800 provérbios do livro de Provérbios. Cenário religioso. Os nomes de Salomão e Ezequias como compiladores sugerem que os provérbios surgiram em época de reavivamento e interesse espiritual. Os provérbios não eram apenas reflexões práticas para uma boa vida, mas sabedoria para viver no temor do Senhor. Os termos justo e justiça são usados mais de 40 vezes no livro de Provérbios. Formas literárias de provérbios. Em pares, duas formas básicas. A primeira linha, que é a primeira parte do verso, expressa um pensamento, e a segunda, que é a parte B do verso, suplementa-o. Nós temos aqui um exemplo, O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, a segunda parte do verso 30 de Provérbios 11 está suplementando o que disse o verso primeiro, a parte A do verso 30. Ambas as linhas expressam o pensamento. Nós temos o exemplo aqui de Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então aqui ambas as linhas estão expressando aqui o pensamento acerca de ódio versus amor. Nós temos aqui a questão dos grupos, São grupos de provérbios sobre um tema comum, tais como os referentes ao rei, que é Provérbios 25, 2 a 7, tema acerca do insensato, Provérbios 26, de 1 a 12, provérbios acerca do preguiçoso, Provérbios 26, 13 a 16. São chamados de temas comuns, ou provérbios em grupos. Nós temos aqui, a questão do epigrama, que é um provérbio ampliado com duas linhas que expressam a máxima, sendo que o restante é suplemento ou expansão. Nós temos aqui como exemplo, Provérbios 1, 8 e 9, que fala sobre a censura, às seduções dos pecadores. Geralmente alcança o seu objetivo por meio de afirmações sentenciosas, vigorosas ou satíricas. Temos o monólogo dramático. Os objetos inanimados ou ideias abstratas são personificadas para demonstrar ou enfatizar sua natureza ou objetivo. Por exemplo, Provérbios 1, de 20 a 33, fala sobre a sabedoria que clama,
Nós temos, assim como temos em Salmos, nós explicamos na aula anterior, em Provérbios também nós temos o chamado provérbio acróstico alfabético. Lá no Provérbios 31, 10 a 31, encerra o livro com um lindo, acróstico alfabético. A gente vai falar sobre ele mais adiante. Bom, objetivo do livro de Provérbios. O objetivo duplo é afirmado positivamente e sugerido negativamente em Provérbios 1, 2 a 4. É ensinar e focalizar os grandes benefícios que advêm aos seres humanos devido à mente disciplinada e ao modo de vida orientado por Deus e inversamente. Advertir dos grandes perigos que resultam inevitavelmente por seguir os ditames da natureza ou paixões inferiores. Nós temos aqui as contribuições singulares de Provérbios. Aqui na letra A fala sobre a sabedoria identificada. O livro de Provérbios usa 3 termos para distinguir as formas de sabedoria. Nós temos lá os termos sabedoria, entendimento e verdadeira sabedoria. Esses 3 termos, distinguem as diversas formas de sabedoria. Por exemplo, nós temos a palavra hebraica para sabedoria, que é a palavra Chokhmah, que é usada 47 vezes. Provérbios 1 e 2, verso 7, verso 20 de Provérbios 1 e outros, aparece essa palavra. É o discernimento moral entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É também a prudência nos negócios. Um outro termo, que distingue as várias formas de sabedoria é o termo entendimento, que lá no hebraico aparece a palavra biná. É usado 53 vezes. Aparece lá em Provérbios 1 e 2, 1 e 5, 2 e 2, 2 e 3 e etc. É o discernimento entre a realidade e a ficção. É a faculdade de perceber valores de longo alcance contra os interesses momentâneos. E nós temos um outro termo, para descrever as diversas formas de sabedoria, que é a expressão verdadeira sabedoria, Lá no hebraico é tuxiá. Aparece 3 vezes, Provérbios 2, 7, 3, 21, 8 e 14. É o discernimento da verdade pela palavra de Deus. É a habilidade de considerar a vida pela ótica divina ou pôr os princípios divinos nos hábitos diários. Nós temos aqui os indícios para reconhecer o insensato. Provérbios fala de diversos níveis de insensatez. Ele fala sobre o simples ou nécio, ele fala sobre o louco ou insensato, e ele fala sobre o escarnecedor. Então, quem é o simples ou nécio? Lá no hebraico, peti, essa expressão é usada 14 vezes, Provérbios 1 e 4, 1 e 22, 1 e 32, etc. O nécio ou simples, o peti, é o ingênuo que deixa-se levar facilmente. O louco, evil, no hebraico, ou insensato, kesil. Essas expressões são usadas 58 vezes, Provérbios 1 e 7, 1 e 22, 1 e 32, 3 e 35, etc. São aqueles que rejeitam a verdade, a sabedoria e o conhecimento. Acham que praticar a maldade é algo divertido, conforme está lá em Provérbios 10, 23. O escarnecedor, conforme está lá no hebraico, a palavra letz, aparece em Provérbios 1 e 22, 9, 7 e 8, 13 e 1. O letz, o escarnecedor, é um desordeiro que zomba da integridade e da disciplina. Esses 3 tipos são descritos em 1 e 22, Provérbios 1 e 22, e representam os 3 níveis de imbecilidade. Não são, porém, casos sem esperança enquanto a sabedoria estiver levantando a sua voz, conforme está em Provérbios 1 e 20.
Nós temos aqui na letra C a questão de construir personalidades piedosas para a eternidade. Essa é uma das contribuições singulares de Provérbios, né? Promover esse tipo de construção. Provérbios é um manancial de máximas e princípios de ponderação prática no aprendizado da arte de viver piedosamente. Por isso, seu tema principal é o crescimento de uma personalidade sadia para a eternidade. Todas as máximas e princípios do livro têm esse objetivo como fundamental, que, aliás, é o objetivo central da Bíblia. Outra contribuição singular do livro de Provérbios é o retrato clássico de uma excelente esposa. O poema final em louvor à mulher virtuosa, né? A Eshet Ha'il, que aparece lá em Provérbios 31, 10 a 31, é realçado tanto pela estrutura literária quanto pelo conteúdo. Conforme a gente aprendeu na aula anterior, o alfabeto hebraico são 22 consoantes. Esse acróstico alfabético, né, também é composto de 22 versos. A gente vai olhar daqui a pouquinho e observá-lo no original hebraico para ver como que ele funciona, assim como eu mostrei para vocês na aula anterior acerca do Salmo 119. Então essa versificação foi assim estruturada como auxílio de memorização e para focalizar o caráter primoroso e organizado da excelente esposa. As muitas referências à mulher insensata, mulher perversa, mulher rixosa e mulher imoral, que aparecem no livro de Provérbios, admoestam o jovem para que não sucumba às paixões inferiores. O livro de Provérbios exalta diversas vezes a esposa virtuosa, como está lá em Provérbios 5, 15 a 20, 12 e 4, 18 e 22, 19 e 14. Mas aqui, em Provérbios 31, 10 a 31, quando traz esse poema final em louvor à mulher virtuosa, a construção acróstica serve para justamente trazer o auxílio para a memorização e focalizar o caráter primoroso desta mulher esposa, né, excelente, que deve-se buscar e deve ser exaltada. Então o autor coroa esse manual de sabedoria com um magnífico retrato de esposa e mãe que organizou sua vida e seu lar pelos princípios da sabedoria. Ele traz felicidade ao esposo e à família com um encanto que é acreditado ao temor do Senhor, conforme está lá em Provérbios 31 e 30. Esse trecho ilustra admiravelmente o tema do livro, declarado em Provérbios 1 e 7 e Provérbios 9 e 10, onde ele afirma, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria não é apenas intelectual, e sim um conhecimento e uma habilidade práticas que se aplicam especialmente ao lar. A seguir nós temos aí, né, o alfabeto acróstico hebraico de Provérbios 31, 10 a 31. Então vou mostrar para vocês aqui, né, que esse poema ele tem 22, né, versos, que vai do verso 10 até o verso 31 de Provérbios 31, e cada um desses versos começa sequencialmente, né, com as consoantes do alfabeto hebraico. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem observar. Eu até coloquei aqui em azul, né? Então o verso 10, que é o primeiro verso desse poema, começa com a primeira consoante do alfabeto hebraico, que é Aleph. O segundo verso do poema, que é o verso 11, começa com uma palavra que inicia-se com a segunda consoante do alfabeto hebraico, que é Bet. E assim sucessivamente, né? Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Od, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tsade, Kof, Resh, Shin e Tav.
Então assim funciona, né? A escritura hebraica quando trata-se de um acróstico. Então, resumindo aqui para os irmãos entenderem, eu sei que não é muito fácil de entender isso. Esse poema tem 22 versos, cada verso inicia na sequência com uma palavra que corresponda à consoante hebraica, ok? Assim como eu expliquei lá no Salmo 119. Então são 22 versos, cada verso inicia com uma consoante hebraica em sua sequência. Vamos aqui então avançar um pouco mais. Já estamos chegando ao final da nossa aula. Provérbios como princípios gerais. As máximas de provérbios são princípios gerais. Não são fórmulas automáticas de causa e efeito. Declaram como Deus normalmente trabalha, o que geralmente a insensatez produz e as recompensas geralmente alcançadas em virtude da sabedoria e da justiça. Porém, esses princípios não são inflexíveis. Há exceções em suas aplicações. Exemplo: ao sábio e justo são prometidos longa vida, paz, celeiros cheios e sono suave, conforme a gente pode ver lá em Provérbios 3. Mas essas coisas não aconteceram de modo invariável no caso da história de Jó. Então, não são princípios inflexíveis. Deve-se lembrar sempre disso. Então, nós temos aqui tópicos éticos de Provérbios. Provérbios é um livro onde nós temos ali um código de conduta ética muito estabelecido, né? Nós temos Provérbios, nós temos o Sermão da Montanha, a Epístola de Tiago, são todos textos que trabalham a questão da ética. Então nós temos aqui tópicos éticos de Provérbios. Por exemplo, fala-se sobre má companhia e seus efeitos. Nós temos aí todas essas referências, nós não vamos repetir, né? Porque a nossa aula já está com o tempo já bem avançado. Fala-se sobre contenda, sobre disciplina e sua recompensa, sobre o temor do Senhor, sobre o respeito filial, sobre identificar o insensato, sobre cônscio, né, ou estar consciente da onisciência de Deus, sobre a questão do valor de um bom caráter, sobre os perigos da religião hipócrita. Nós temos também em Provérbios, né, ainda falando sobre as questões éticas, né, a intemperança e os seus perigos, a questão da liberalidade, da licenciosidade, ou seja, da imoralidade, da mentira e da fraude, o orgulho e os seus perigos, preguiça ou ociosidade. A gente não vai fazer referência a todos esses textos devido a nosso tempo aqui, que é bem escasso, né? Então os irmãos depois estejam lendo cada uma dessas referências para aumentar aí o nível de conhecimento de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem me acionar, que eu estou aqui à disposição dos irmãos para tentar resolver cada uma delas, ok? Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.